Olá, boa noite, gente. Faz um tempo que não apareço, né? Mas hoje eu resolvi aparecer. Sou um pouco relutante em fazer vídeos aqui para a internet, porque geralmente eu acho que pessoalmente flui muito melhor, né? A internet ela não substitui o Viva Vox, né? E eu faço questão que as pessoas venham pessoalmente para as aulas de hermetismo, porque também eu quero que elas tenham a vivência do sopão, né? Porque eu acho que uma coisa não pode ser desassociada da outra, né? Então, mas vamos lá, vou começar a fazer um vídeo aqui porque muita gente me pergunta e acho que assim é uma boa forma de resumir e de também ajudar as pessoas nesse caminho é, para conhecer mais sobre o oculto, né? Hoje eu vou falar sobre as 7 leis herméticas, que é assim o beabá desses assuntos espirituais, né? Assim a base para você entender as leis ocultas por trás da natureza. Então, eu vou tentar falar devagarzinho, explicar mais ou menos o que são, o que é o livro Kybalion e o que é a filosofia hermética, né? Então, pronto. O primeiro que eu tenho que falar é o seguinte, que essa filosofia dizem que ela nasceu no Egito antigo, ali uns mil e poucos anos depois, antes de Cristo, né? Antes de Cristo, no tempo do Egito assim, como a gente conhece, aquele Egito do faraó, né? Aquele Egito bem clássico assim, né? Um Egito muito antigo. E dizem assim que foi uma pessoa chamada Hermes Trismegisto que compilou esse pensamento em várias obras, né? Muitas não chegaram até nós, se perderam aí no tempo, na história, mas a mais famosa que chegou até nós é a Tábua de Esmeralda, de Hermes Trismegisto. É apenas uma parte do conhecimento hermético, mas é o suficiente para nos dar muita informação que a gente utiliza até hoje nos dias atuais, né? Relutante que eu disse agora, mas vocês entenderam. Pronto, muitas pessoas dizem que Hermes Trismegisto não era nenhuma pessoa, né, mas um grupo de pessoas ali, um grupo de sábios que se reuniram, né, uma academia, uma escola, que se reuniam para estudar sobre o universo, sobre as leis ocultas, e através desses estudos eles desenvolveram aquela filosofia, né? Eu particularmente eu acredito que existe um Hermes Trismegisto sim. Se teve uma Joana d'Arc, um Jesus, um Buda, porque não pode ter um Hermes Trismegisto, entendeu? Então, eu acho que sim, existiu. Acho que devia ter sido uma pessoa muito especial, né, para ter percebido essas coisas que eu vou explicar agora para vocês. Mas eu acho que é um pensamento muito construído, assim, muito interligado para ser feito por muitas pessoas, né? Mas eu acho muito interessante. Aí esse pensamento ele foi compilado assim basicamente na Tábua de Esmeralda. No entanto, por ele ser muito metafísico e ter muito de poemas, né, de símbolos, aconteceu que mais ou menos no século XIX, um grupo de pessoas, né, lançou um livro chamado O Kybalion, né? Aqui, esse livro aqui, ó, O Kybalion, né? Aqui ele tá da editora Pensamento, é a edição clássica do livro, né? Mas ele foi lançado aí no final do século XIX e ele foi compilado por 3 pessoas que não quiseram se identificar, né? Elas só se identificaram como os 3 iniciados. Então, o que é que o Carvalho faz, né? Ele resume o pensamento hermético numa obra fininha ali de, deixa eu ver aqui, 120 páginas nessa faixa, mas que é um livro de profunda qualidade, né? Que lhe dá muitas chaves para você entender muitos textos, como a Bíblia, como os Upanishads, os Sutras. Muitos livros sagrados são fechados hermeticamente e só você adquirindo essas chaves herméticas você consegue entender a complexidade e a profundidade por trás daquelas historietas, né, que tem em todas as religiões. Mas voltando para o assunto, nesse livro assim ele postula o seguinte, que existem 7 leis, 7 princípios, que se você entender e você seguir eles, você vai ter uma vida, vamos dizer, mais sadia, entende? Entende? É como se a vida da gente fosse uma rodovia, né? Você está lá no seu carro, mas você não conhece as leis, então você fica levando multa toda hora, tá ligado? Sendo que assim, quando você conhece as leis da rodovia, né, como funciona a coisa, aí então você passa a dirigir seu carro direito, né? Você vai obedecer às leis e não ganhar multas. Consequentemente, você vai querer que outros carros também dirijam de acordo com a lei, para que não haja acidentes, né?
Então, eu gosto muito dessa analogia. Então, as sete leis herméticas, elas explicam muito bem alguns conceitos que todo mundo já percebeu na vida cotidiana, só que nunca assim organizou no pensamento, né? Mas todo mundo assim, de certa maneira, já até sabe do que eu vou falar agora. Então, esses três iniciados fizeram esse enorme favor a gente de compilar isso aqui, né? Para a gente hoje ter acesso a essa raridade aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o primeiro princípio, né? O tempo que eu tenho aqui, até a plataforma me deixa um pouco tímido, então eu vou falar rapidamente, né, sobre esses princípios, apenas para dar assim, um gostinho para vocês pesquisarem aí mais a fundo, né? A minha intenção não é dizer a vocês o que é o certo e o que é errado, mas assim, mostrar um caminho para que vocês, sozinhos na casa de vocês, pesquisem, façam um estudo e vejam se é verdade o que eu estou falando. Afinal, eu posso errar, certo? Eu não sou o melhor exemplo, estou aqui só passando uma mensagem que eu acredito que é a correta, a minha interpretação da verdade, do que eu acho que é a verdade. No entanto, a verdade existe, e um dia eu vou falar mais sobre isso. Mas voltando, o primeiro princípio, ele é chamado princípio do mentalismo. Cada princípio ele tem um axiomazinho assim, eu falo o axioma aqui dele e depois eu vou discorrer sobre o tema. Então, o princípio do mentalismo ele diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Então, o que essa lei quer dizer? Que, na verdade, tudo que existe no universo manifestado, e até os planos mais sutis, tudo existe dentro da mente de Deus. Isso é um pouco estranho de pensar, né, pra gente que é ocidental e tal, mas é como se assim, imagine que Deus ele é geometricamente falando um ponto, entendeu? E como ele é só um ponto, ele é tudo que existe, ele é um infinito de possibilidades, ele está ali, dentro daquele ponto ele é contido. No entanto, ele não, no momento que ele se divide em dois, então ele já não é o infinito de possibilidades, porque ele já deixa de ser tudo. Ele é outra coisa, duas coisas separadas. Então, Deus, ele não se separa porque ele é infinito de coisas. Então, a única maneira que Deus tem de experimentar uma realidade fora de si mesmo seria através da mentalização. Então, estudos hoje muito complexos da física mostram que essa realidade ela é, de certa maneira, holográfica. Entendeu? Ela não é real de fato, ela existe dentro de uma mente. Entendeu? Essa mente você pode chamar de Deus, você pode chamar de Brahman, você tem muitos nomes de acordo com a religião, né? Mas essa mente não tem forma. Qualquer possibilidade de você dar uma forma a Deus, né, já é um fanatismo, porque a forma ela já é uma atitude humana. Nos planos espirituais superiores as coisas já vivem num nível de abstração em que nem tudo tem forma. A forma já é uma coisa criada no nível humano. Então Deus é uma coisa além da forma, e qualquer forma que você dê a Deus já é um sacrilégio, porque você está limitando uma coisa que é ilimitada. Ela está em tudo. Então, o todo é mente. Tudo que existe está dentro da mente de Deus. Então, eu não sou separado de você, nem que assiste, nem desse celular que está me gravando. Tudo que existe são partes de Deus vibrando em níveis diferentes, né? Para formar a matéria, o espírito, a consciência e tudo mais. Mas tudo que existe não está separado de Deus, só existe o todo. O todo não é o universo, porque existem vários possíveis universos ao mesmo tempo. O todo está além do universo, ele é uma coisa inefável, não dá pra gente imaginar se realmente é algo além da consciência humana. Mas ele é o todo. Ele é mais do que o tempo, ele está em tudo. Que existiu, vai existir, que existe agora. É isso que é Deus, é uma coisa que não tem explicação. Mas ele está presente em toda a matéria que existe, porque tudo que existe está dentro da sua mentalização. Então, como nós somos imagem e semelhança de Deus, e na nossa realidade nós somos como seus filhos, então tudo que é aquilo que a gente pensa, que a gente passa na nossa tela mental, ela se recria na nossa realidade. Então, como somos filhos de Deus, nós herdamos dele essa qualidade, né, de criar a realidade com a nossa mente. Então, o princípio do mentalismo ele é muito importante porque ele traz essa visão, que a nossa mentalidade, a maneira que nós pensamos, de certa maneira, molda a realidade. Uma pessoa
confiante, claro que ela vai ter muito mais chance de ter sucesso no que ela se propôs a fazer do que uma pessoa muito negativa. Por exemplo, eu dou um exemplo muito negativo de paquera, né? Às vezes você está lá solteiro, aí você vê, sei lá, um menino ou um menino, né? Então, às vezes você tem uma visão deturpada da realidade. Você nem é feio, mas você se acha feio por algum motivo. Então você fala, ah, eu sou tão feio, então eu vou nem tentar. Mas aquela pessoa seria uma pessoa que às vezes ela tem até uma correspondência com o que você sente. Mas como você não tentou, não aconteceu nada. Mas se você tentasse, na verdade, daria certo de primeira. E isso eu quero dizer que muitas vezes a gente perde muitas chances na nossa vida justamente pelo pessimismo. E com o pensamento otimista, ele cria uma realidade mais adequada ao que você deseja para você, né? Entendeu? Então o mentalismo ele é o primeiro princípio hermético, ele traz esse conhecimento muito interessante que pode ser desmembrado ainda mais, mas o tempo é curto. Vamos lá. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Ele diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Note que ele nos diz assim: o que está embaixo é igual ao que está em cima, mas ele é análogo. Ou seja, se você observar bem a maneira que os átomos funcionam e os quartos, os gluons, as partículas subatômicas, ela é muito parecida com a maneira que os astros do espaço funcionam, como os sistemas solares, estrelares funcionam. Então, não é igual, mas há uma correspondência. A maneira que um elétron ele vibra e ele flui em torno de um átomo, às vezes é muito parecido com o planeta gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. Entendeu? Então, há uma correspondência nos planos. Por exemplo, o que está dentro é como o que está fora. Se eu sou uma pessoa bagunçada por dentro, o meu quarto muito dificilmente vai ser organizado. Pode até ser, mas é difícil. A tendência de uma pessoa bagunçada por dentro é ter uma casa toda bagunçada. Então é muito importante a gente ficar atento nesses sinais que o inconsciente manda na nossa vida. Às vezes, se você está vivendo uma vida cheia de problemas, muitas vezes é culpa de uma autossabotagem que você faz e você às vezes não percebe. E através do autoconhecimento você pode perceber uma correspondência, né? Que às vezes dentro de você existe uma autossabotagem que você não dá certo com ninguém, que você briga com seus pais e tal, e você não sabe exatamente por quê. Mas resolvendo essa autossabotagem, sua vida naturalmente flui, começa a ter mais felicidade, mais naturalidade, porque há uma correspondência em quem você é por dentro e quem você é por fora, né? Assim como o que está lá no nível subatômico é muito parecido com o que está no nível astral, nível gigante, né? Nível das galáxias por aí, né? As coisas têm uma correspondência entre si. Então é isso que esse segundo princípio propõe. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Todas as coisas que existem, elas estão vibrando. Os átomos, as moléculas, se você observar ali na parte mais reduta, você vai ver que eles estão, de certa maneira, vibrando, né? Quanto mais vibrar, mais aquela partícula, mais aquela molécula vai ser volúvel, né? Ela vai ser sutil. Então, o meu corpo ele tem uma matéria mais densa, né? Ele está presente do corpo denso. No entanto, minha consciência ela vem de um espírito, de um plano espiritual superior, né? Assim como de todos os vivos. Então, como minha consciência ela não pode habitar de fato como ela é aqui nesse mundo, o meu corpo é apenas uma biomáquina para que minha consciência possa operar aqui no plano 3D, tridimensional, né? Porque ela vem de um espaço superior a esse nosso, né? Onde a quadridimensionalidade, a pentadimensionalidade, né? Isso aí é um assunto para outro vídeo, mas tudo que existe está vibrando. A única diferença entre o ar que está aqui flutuando e essa mesa aqui que eu estou apoiado é a densidade da minha mesa, né? Os átomos da mesa, por estar vibrando mais devagar, eles são mais densos. Você pode pegar esse exemplo muito fácil num cubo de gelo, né? O cubo de gelo ele é o H2O, assim como a água é e como o gás é também. O gás condensado já, né? Então, se você observar a diferença entre o cubo de gelo e a água, é porque os átomos da água eles estão vibrando um pouco mais rápido. Então, por isso ele tem uma fluidez maior na sua composição. E o gelo ele está mais paradinho ali, está mais denso, então ele tem uma forma ali mais bruta. E quando ele é esquentado, né, ele vira um gás, ele se utiliza e se espalha pelo ambiente, né, como um gás. Assim acontece quando a gente morre, né?
o corpo perde, a sua consciência perde a sua ligação com o corpo e passa para uma sutilidade maior, né? Onde a gente aqui do plano físico não consegue perceber de maneira natural, mas o espírito continua por aí. Só que noutra realidade mais sutil do que a nossa matéria densa. Então, tudo que existe está vibrando. Então, todo sentimento ele tem uma vibração, porque nós, como estamos vivos, nós temos uma vibração, nós temos um campo áureo que reflete a nossa vibração, nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Então, se você sair de casa muito nervoso, muito provavelmente você vai encontrar situações ou pessoas que estão parecidas com você, que por vibração simpática, né, por atração simpática, por ressonância, muitas vezes elas são atraídas para o seu dia a dia. Você vive numa mentalidade boa, tranquila, de fraternidade, muito provavelmente você vai atrair para a sua vida pessoas e situações parecidas com você, né? Isso é uma questão de vibração e é uma questão até física, de certa maneira, né? Que precisa ser melhor estudada ainda pela nossa ciência material, mas que em breve será comprovada de maneira clara para todos. Isso é uma premonição, viu? Mais um gênero mais um princípio é o princípio do gênero. Tudo que existe, ele se manifesta em dois gêneros. Um gênero que ele é mais receptivo e um gênero que ele é mais masculino. Isso não tem nada a ver com sexualidade, né? A orientação sexual, isso é uma coisa que pode ir de cada pessoa para cada pessoa. Mas, por exemplo, o sexo biológico é uma manifestação natural dessa lei do gênero. Entende? Por exemplo, se você pegar, está em quase tudo. Se você pegar, por exemplo, esse estojo aqui, né? Esse estojo aqui. O estojo que dá a forma para que meu lápis fique aqui dentro, ele é feminino. Porque o feminino ele tem aspecto de dar forma. Como o útero, por exemplo, pega os infinitos espermatozoides do homem, escolhe um só, ou dois, né? E dá forma para criar um novo ser. Isso é o aspecto feminino, né? Por exemplo, ele está mais ligado à retração. Por exemplo, no universo nós temos o aspecto de expansão, né? Ligado ao masculino, e a retração, que é a gravidade, está ligada ao feminino. Por isso que a nossa terra, nossa mãe matéria, a mater geratrix, a mãe geradora, né? Ela está ligada ao feminino, porque ela nos acolhe, ela nos recebe, ela nos dá forma. Porque o nosso espírito ele não tem forma, ele é abstrato. E aí a Terra ela nos auxilia a ter forma, entendeu? A ter um formato, um corpo em que a gente possa interagir nesse plano material. Então isso aqui está dando uma forma para que meus lápis fiquem dentro. Você não pode beber água jogando no chão, né? Tem que tomar um copo, pegar um copo para dar forma àquela água e aí você beber. Então a água que preenche, ele é o aspecto masculino, e aquela parte feminina ela dá a forma, ela dá o suporte para receber, né? E o masculino está ligado à expansão, ao que preenche, ao pênis que preenche a vagina e semeia ali com infinidade de esperma, né? É a parte, como é que eu vou dizer assim, é ativa da mente de Deus e a parte feminina da mente de Deus que se manifestam na matéria, entendeu? De diferentes formas. À noite os animais dormem, se retraem mais, né? Então existe uma coisa mais intuitiva, por isso é mais ligada à mulher, né? Uma coisa mais intuitiva, uma inteligência mais emocional. Embora tenha uma inteligência também regrada, que é mais uma inteligência que sabe mais do que o homem. Ela consegue perceber nuances do cinza ao invés do preto e branco, né? E o homem já é uma coisa mais regrática, né? Às vezes, muitas vezes mais objetiva, de uma maneira muitas vezes mais fria, mas que às vezes é necessário para a gente ter uma vida equilibrada, né? Então a mente perfeita ela tem tanto a mente feminina equilibrada com a mente masculina, né? Como todos temos, mas geralmente em desequilíbrio. A ideia é que a gente equilibre essas duas partes, masculino e feminino, da nossa mente, da nossa psique, para ter uma mente perfeita e equilibrada, né? Essa é a lei do gênero que diz que tudo que existe se manifesta de duas maneiras, né? Você pode passar o dia procurando manifestações do gênero, na realidade você vai encontrar várias, eu poderia falar muitos exemplos. Mas basicamente é como eu falei agora, né? Existe um princípio retrativo e outro mais expansivo, um que dá forma e outro que é o caos, e um que dá a forma mais caos, né? Então se você observar bem, existe na natureza inteira. O princípio do gênero fala o seguinte, eu esqueci do axioma, é o seguinte: o gênero está em tudo.
tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Então veja, Deus, ele é nem o masculino nem o feminino, ele é a mistura perfeita entre as duas coisas. Mas ele se divide nessas duas formas para poder se manifestar na matéria. Lembra que eu falei que ele é um pontinho? No momento que ele mentaliza o universo, ele passa a ser dois, ele passa a ser o caos. Mas esse caos não tem forma. Esse caos precisa de uma terceira dimensão para ter um sentido, né? Então, no momento que Deus cria um aspecto feminino dele, passa a ter três pontinhos, né? Que formam um polígono, que é o triângulo, né? O ponto não pode formar um polígono, porque ele é unitário. 2 pontos, ele forma apenas um segmento de reta. Mais 3 pontos, Deus, a parte una, a parte masculina, que é o infinito, e a parte feminina, que dá a forma ao infinito, cria uma matéria, ou seja, profundidade, horizontalidade, verticalidade, passado, presente e futuro, pai, mãe e filho. Essa trindade que está em todas as religiões que a gente conhece, todas as religiões têm uma trindade. E são manifestações dessa lei triangular, né? Que é a maneira que Deus se manifesta na realidade. Então, o princípio de gênero traz muito disso, né? Deus ele é o meio termo entre espírito e matéria, mas ele se divide em duas partes para se manifestar, né? A matéria e o espírito, e forma uma consciência trina. Eu poderia falar disso também muito mais tempo, mas vamos lá. Princípio da polaridade. Tudo flui para fora e tudo flui para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Ou seja, tudo que existe tem ritmos. Meu coração faz sístole e diástole. A maré vai e volta. O dia nasce e morre. A gente nasce e morre, renasce como espírito e depois nasce como humano. Todas as coisas que existem obedecem ciclos. Nada dura para sempre, todas as coisas são cíclicas. E essa lei também do ritmo pode ser trazida como a lei do pêndulo. Então, tem horas na sua vida que as coisas vão estar muito boas, mas tem horas que vão estar muito ruins. A ideia é que você consiga pendular seu pêndulo mais ou menos no equilíbrio entre essas duas coisas, para que você não tenha situações excessivas na sua vida. Porque, por exemplo, vamos dizer, muitas vezes a pessoa às vezes é melancólica e tal, e aí ela tem uma euforia muito grande, ela fica muito feliz, muito feliz, muito feliz, e aí depois que passa essa felicidade, ela tem uma tristeza muito grande, e ela não sabe por quê. Às vezes porque ela teve uma descarga de serotonina muito grande, que o cérebro dela não está habituado, e depois quando sente essa falta, ela sente uma tristeza assim, que ela não sabe explicar. Ou seja, isso é uma manifestação da lei do gênero. Se você tiver uma reação equilibrada para todas as coisas, você vai ter uma vida que você vai sofrer muito menos. Porque, por exemplo, você passa por uma situação ruim. Se você tiver uma situação muito regrática, uma reação muito rígida, você não vai entender a situação como ela deve ser entendida. E se você tiver uma situação muito emocional e você se desespera, você vai deturpar a situação e piorar ela, né? Então a ideia é que você consiga entender a situação ruim que passa na sua vida através da razão e da emoção, o meio termo entre as duas coisas. Então, a ideia é que você consiga pendular a sua vida, né? Não seja nem uma pessoa muito pervertida, mas também não seja uma pessoa muito santinha. Você vive no meio termo, né? Tem um meio termo para tudo. Toda escolha tem um meio termo. Basta você procurar. Se você escolher o meio termo para a sua vida em tudo, ser uma pessoa equilibrada, você vai ter uma vida muito próspera. E a lei do ritmo diz isso, né? Que todas as coisas elas pendulam. E elas tendem para a compensação. Por exemplo, vamos supor que muitas coisas ruins que você passa, às vezes são situações que vão levar a uma situação melhor depois. Só que você não sabe ainda, ou seja, você passa por uma situação ruim. Essa situação é uma parte do pêndulo, mas ela vai ser compensada. E quando ela for para o outro lado, geralmente ela tende para a compensação, ela é melhor do que o que você passou de ruim. Então, se você souber manter seu pêndulo assim, nesse equilíbrio e tal, você saber reagir às situações, você vai ter uma vida muito equilibrada e muito próspera e muito vívida. Você vai escolher melhor quando você não tem reações emocionais excessivas. Você vai escolher situações que você vive, trabalho, relacionamento de uma maneira mais racional,
mas também leve em conta o emocional, o meio termo. Tenha um momento de silêncio com você mesmo. Pense antes de escolher e veja o que é racional e emocional ao mesmo tempo. E aí, pensando, você escolhe o que você deve fazer. E aí isso vai estimular a sua confiança em você mesmo, a sua capacidade de pensar e de analisar problemas. Um verdadeiro sábio, ele nunca deixa que os outros influenciem na sua escolha, mas com cuidado e cautela, escolhe o que deve ser feito de maneira sábia, sem pressa, sem impulsividade. Então, isso é o que a nossa lei do ritmo nos traz. E a última lei é a lei de causa e efeito. Ela faz o seguinte: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidades, mas nada escapa à lei. Todas as coisas obedecem à lei. Ou seja, tudo que você planta, você colhe. Isso é uma lei natural. É a lei da semeadura, karma. Não tem como você escapar, não tem como você pular desse prédio aqui e achar que você vai voar como super-homem. Você vai cair, a lei da gravidade vai funcionar sobre você. Então tenha cuidado no que você pensa, no que você faz, nas suas escolhas, porque tudo que você plantar, você vai semear. Plantou coisa boa, você vai semear coisas boas. Plantou ajudar o próximo, plantou ter paciência, plantou reagir bem às situações ruins, ser fraterno, ter paciência, você vai colher isso no futuro. Com certeza não ficará sem advogado quando as coisas apertarem. Agora, você só faz besteira, só toma atitude egoísta, trata mal seus pais, você não tenta ser uma pessoa melhor, você faz de tudo pensando em si. O que você plantar, você vai ter. Você vai atrair pessoas iguaizinhas a você. Entendeu? Para a sua vida. Então é importante que você tenha muito cuidado com o que você planta, porque você vai colher. Seja nessa vida ou em outra. O karma tem uma função pedagógica. Então você vai colher exatamente o que você plantou, até que você aprenda a não fazer mais aquilo. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu bato nos meus filhos. Muitos começam a bater nos meus filhos. Então, no futuro, vou viver uma situação em que eu vou apanhar muito, ou então que eu vou nascer numa família, renascer numa família, reencarnar numa família, em que vão me bater. Eu posso quebrar esse ciclo e não bater nos meus filhos, entendeu? E aí esse ciclo não se repetir, ou eu posso bater nos meus filhos e quando eu renascer de novo, eu apanhar de novo, até que eu aprenda a não fazer isso. Então o karma ele não tem um intuito punitivo, mas ele tem um intuito pedagógico, para que você não pratique o mal, porque no final esse mal é contra você mesmo. Como eu disse, Deus está em mim, está em toda criatura. Todos nós somos parte de Deus. Então, no momento que você faz mal a outra criatura, isso de alguma maneira precisa voltar para você. Então, preste muita atenção no que você planta, porque tudo que você faz, o que você pensa, o que você age, ele vai voltar para você em alguma hora. Então, cuidado. Então, gente, esses são os 7 princípios herméticos. Falei muito rapidamente, foi uma leve pincelada de meia hora, mas assim, deu para falar um pouco. E espero que vocês gostem. Se falaram e tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários que eu vou tirar um tempo para responder depois. Nunca vou cobrar nada, minha vontade é apenas esclarecer mesmo. E de falar um pouco mais sobre essa filosofia que precisa ser muito esclarecida. Então agradeço muito por todos que viram isso até o fim, que eu acho muito difícil. Mas agradeço demais e espero voltar numa outra oportunidade. Muito obrigado, meus amigos. E me desculpem por qualquer coisa, né, se eu falei alguma besteira. Tentei tirar num take só, né, sem estudar, sem nada, mas me desculpem, sou humano. Lembre-se da mensagem, não do mensageiro, viu? Falou, gente.